Fala, turma! Sejam muito bem-vindos com energia lá em cima a mais uma exploração aqui no Quizards. Hoje a nossa jornada vai nos levar direto para os blocos de construção invisíveis do universo. Vamos desvendar os segredos da geometria espacial e entender como absolutamente tudo ao nosso redor se encaixa. Preparem as mentes, porque o papo de hoje vai expandir a forma como a gente vê o mundo. Para começar a esquentar os motores, fica a grande pergunta. Como é que a gente consegue descrever o espaço três-dimensional inteiro ao nosso redor usando só a matemática? Bom, a nossa exploração de hoje vai revelar exatamente isso. Existe todo um conjunto de regras invisíveis que governam tudo que a gente pode tocar e ver, desde a tela que está na sua frente agora até os prédios mais altos do mundo. E para entender de onde tudo isso vem, a gente precisa dar um pulinho no passado. Pensadores antigos e geniais, como Pitágoras e Euclides, foram os primeiros a mapear essas regras lógicas lá atrás. E sabe o que é mais incrível? Eles fizeram isso de um jeito totalmente abstrato. Não precisaram de fita métrica, régua, nem nada físico. Eles usaram pura lógica para criar as bases da geometria que a gente usa até hoje. Surreal, né? Fundamentos da geometria espacial. Na geometria, tudo, absolutamente tudo, se baseia em três noções primitivas: o ponto, a reta e o plano. O mais louco é que esses três carinhas não têm uma definição matemática super rigorosa. A gente simplesmente tem um conhecimento intuitivo sobre eles só de observar o mundo. Ah, e um detalhe importante de notação: a gente usa letras maiúsculas para batizar os pontos, letras minúsculas para as retas e letras gregas tipo alfa ou beta para os planos. Fica a dica. E a gente pode ver muito claramente como essa teoria toda se aplica na prática. Pensando nas faces lisinhas de um cubo mágico ou nos lados de um dado, a gente percebe que cada uma dessas superfícies é a representação perfeita do que a gente chama de plano. Na teoria, um plano é uma superfície que se estende ao infinito, mas o dado ali só recorta um pedacinho dele para a gente conseguir visualizar e jogar. 2. Os postulados geométricos. Agora, a grande questão é, como a gente conecta essas coisas todas? Aí entram os postulados da determinação, que trazem duas regras de ouro. Primeira, se a gente tem dois pontos distintos e soltos no espaço, existe só uma única reta perfeitamente reta que consegue ligar os dois. Segunda regra, para criar uma superfície plana estável, a gente precisa de três pontos que não estejam alinhados numa mesma reta. Ou seja, três pontos não colineares formam um único plano. É tipo a base de um tripé. E com base nessa regra dos três pontos, a matemática nos dá exatamente 4 jeitos de travar um plano no espaço tridimensional. É meio que uma fórmula secreta para criar o chão de uma casa 3D. A gente pode usar os 3 pontos não colineares que acabei de falar, a gente pode usar uma reta inteira mais um pontinho flutuando fora dela, dá para usar 2 retas concorrentes, aquelas que se cruzam formando um X, ou então 2 retas que correm lado a lado, perfeitamente paralelas. Qualquer uma dessas 4 combinações garante um plano. Mas, muita atenção para essa regra super importante, o postulado da inclusão. Pensa comigo, se uma reta encostar em um plano em 2 lugares diferentes, 2 pontos, ela não tem como fazer uma curva para sair de lá, porque retas são, retas. Isso quer dizer que a reta inteirinha, com todos os seus infinitos pontos, passa a morar dentro desse plano. Ela fica totalmente contida nele, não tem escapatória. 3. Posições relativas no espaço. Imagina agora 2 folhas de papel gigantes, infinitas, flutuando por aí. Elas podem ser planos secantes, o que significa que elas se chocam, se cruzam mesmo. E adivinha o que se forma bem ali na cicatriz desse choque? Uma reta. Por outro lado, elas podem ser planos paralelos, flutuando para todos sempre, uma de frente para a outra, sem nunca, jamais se tocarem em nenhum pontinho sequer. E se a gente misturar uma reta e um plano na mesma jogada? Bom, temos 3 coisas que podem acontecer. A reta pode estar deitadona no plano, que a gente chama de contida, compartilhando infinitos pontos. Ela pode furar o plano igual uma flecha acertando um alvo, sendo secante e encostando em apenas um único ponto. Ou ela pode ficar levitando ali em cima, sendo paralela, e aí não compartilha nenhum ponto com o plano. E aqui a gente chega num detalhe muito bacana que só faz sentido no mundo 3D. 2 retas podem morar no mesmo plano, e aí a gente chama de retas coplanares. Elas podem se cruzar ou andar juntinhas paralelas. Mas, no espaço tridimensional, existem as famosas retas reversas. Elas ficam em planos totalmente diferentes. Não são paralelas, mas também nunca vão se cruzar. Elas passam super longe uma da outra, navegando em profundidades separadas. 4. O grande teste Quizards. Resumindo a nossa exploração, a gente viu as noções primitivas, as regras inquebráveis dos postulados e como as formas brincam e interagem no espaço.
Agora, chegou a hora de testar tudo o que a gente aprendeu. Vamos pro desafio? Valendo! Pergunta número 1. Quantos pontos não colineares são necessários para determinar um único plano? Pensem rápido aí. Tempo rolando. E a resposta é 3. Se você imaginou aquele tripé de câmera que eu falei super estável no chão, você acertou na mosca. Boa! Vamos nessa. Pergunta número 2. Se uma reta tem 2 pontos distintos encostando em um plano, onde é que está o resto dessa reta? Pensa bem. A resposta é: ela está totalmente contida no plano. É o tal do postulado da inclusão que a gente viu. 2 pontinhos no plano já garantem a reta inteira presa naquela superfície. Terceira pergunta, atenção! Como a gente chama 2 planos diferentes que vagam pelo espaço infinito, mas nunca se cruzam em ponto nenhum? Qual é o nome deles? Eles são os planos paralelos. Parabéns para quem lembrou daquelas folhas de papel infinitas que não se tocam de jeito nenhum. Essa agora é um pouquinho mais casca-grossa. Pergunta 4. Como se chamam aquelas retas que estão em planos diferentes e por isso nunca se encontram, mas, presta atenção, também não são paralelas? Essa é específica do 3D, hein? O nome delas é retas reversas. Esse é um conceito purinho da geometria espacial, algo que a gente não consegue ter desenhando só numa folha de papel lisa. E para fechar o nosso quiz com chave de ouro, pergunta 5, o que é formado exatamente na cicatriz, ou seja, no local exato onde 2 planos secantes se cruzam e se atravessam? O que surge ali? Exatamente, uma reta. Toda vez que 2 superfícies planas se cortam, esse ponto de encontro desenha uma linha reta perfeita. Palmas para todo mundo que gabaritou ou chegou perto nesse teste. E para a gente finalizar de verdade, eu vou deixar um último mistério, um desafio final para vocês. Pensem com muito cuidado. Se 2 retas não têm absolutamente nenhum ponto em comum no espaço tridimensional, elas são obrigatoriamente paralelas? Sim ou não? Quero só ver as respostas da turma chovendo aqui nos comentários. Aproveitem o espaço para mandar as dúvidas de vocês sobre esse universo tridimensional da matemática, que a gente responde tudo. E claro, não esqueçam de seguir o canal, ativar as notificações no sininho para não perder as próximas explorações e deixar aquele like esperto se essa jornada clareou as ideias de vocês. Um abraço gigante, continuem curiosos e até a próxima!